Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as sementes ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a vocação, ela pode ser compreendida como um ato livre de Deus. Pronto. Alguma coisa me picar aqui. Resolvido. A vocação, ela pode ser compreendida como um ato livre de Deus, que encontra a resposta livre do homem. Jeremias, ele viveu os anos sombrios que anunciaram o dilúvio, ou melhor, que anunciaram o exílio. E Jeremias lutou contra a idolatria, contra os falsos profetas que escondiam a verdade. Nós não temos tempo para falar sobre esse tema acerca da verdade, mas faço apenas uma pergunta. O que nós temos a coragem de fazer àqueles que nos dizem a verdade sobre nós próprios? A vocação de Jeremias foi como uma longa parábola num tempo de crise. Se Jesus vai fazer uso das parábolas no Evangelho, a vida de Jeremias, ela pode sim ser conhecida como esta longa parábola num tempo de grandes crises. E para salvar sua obra, Deus fez uma nova aliança com o seu povo. E Jeremias compreende então a necessidade de concluir essa aliança. Agora sim seria uma aliança do coração. A lei, ela foi gravada na carne do homem. E junto a esta lei, um novo espírito. Jeremias hoje, ele elaborou o relato da sua vocação referindo-se a Deus. E é interessante como a primeira leitura
ela foi desenvolvida porque ele, afirma a primeira leitura, era conhecido por Deus e tornou-se o grande conhecedor de Deus. Gente, uma coisa é dizer que Deus nos conhece, outra coisa é dizer que nós nos tornamos grandes conhecedores de Deus. Antes de te formar no ventre materno, eu te conhecia. Deus nos conhece. Agora, aqui é que está talvez uma grande dificuldade. Nós nos conhecemos a ponto de darmos uma resposta a esse conhecimento que Deus tem sobre nós. Jeremias, que era conhecido por Deus, foi então revelar alguns limites. Há um cuidado particular reservado a Jeremias para um futuro que é ainda misterioso. Olha como Deus foi cuidando de Jeremias. Desde quando você estava lá no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Antes que você se conhecesse, eu te conhecia. Por isso que os grandes homens das Sagradas Escrituras, quando eles perguntam a Deus, quem sou eu? Deus responde, eu estarei contigo. É o meu lema sacerdotal. Todos os grandes homens, quando eles têm a coragem de perguntar a Deus, quem são eles? Deus vai sempre dar a mesma resposta, eu estarei contigo, porque Ele nos conhece de modo muito particular. Jeremias, depois de perceber que Deus o conhecia, antes do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Disse eu, olha, Senhor Deus, eu não sei falar, sou muito novo. Jeremias revela as razões para não ser o que Deus pedia que ele fosse. Eu estava participando de um retiro e o pregador dizia que Deus ele nos procura não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que nós podemos vir a ser. E é verdade. Porque se Deus procurasse Jeremias por aquilo que ele era, Deus teria desistido no primeiro argumento. Eu sou apenas um menino, sou muito novo, não sei falar, mas ao revelar a sua fragilidade humana, a sua incompetência, Deus vai então convencer ao coração. Esse é o grande drama da primeira leitura. Deus que convence o coração quando nós, humanamente falando, temos razões contrárias. Disse-me o Senhor, não digas que és muito novo. A todos a quem eu te enviar, irás. E tudo o que eu te mandar dizer, dirás. Novamente, o cuidado específico que Deus tem para com ele. Não tenhas medo deles, pois eu estou contigo para defender-te, diz o Senhor. E Jeremias vai agora, apoiado nas palavras que ele ouviu do Senhor, consagrar-se à palavra. Isso diz de nós. E ele recebe então um tipo de apoio divino, uma espécie de entronização. Diz que Deus tocou na sua boca. E o que significa isso? Deus confiou-lhe a palavra. O semeador saiu a semear.
Jesus, ele hoje se identifica no Evangelho com o semeador, mas ao mesmo tempo ele é a semente que cai, e diz o Evangelho, nos diversos tipos de terrenos, para nos falar sobre esta semente e os efeitos alcançados pela semente, a partir daquele acolhimento reservado à palavra. Se por um lado Jeremias disse as razões que ele tinha para não dizer a palavra de Deus, o Evangelho nos fala sobre estas consequências. Aqueles que têm o espaço reservado dentro do coração à palavra, nós precisamos reservar tempo à palavra. E a semelhança deste futuro de Jeremias, que era um futuro misterioso, gente, a semente que é lançada, na semana passada eu falava sobre os limites da linguagem. Não existe um limite na palavra de Deus, existe um limite na linguagem daquele que semeia. E eu sempre peço a Deus a graça que os limites das minhas palavras não limite a palavra de Deus, para que a palavra ela chegue concretamente dentro do coração daqueles que ouvem. E a partir dessa palavra, Paulo afirma que é a loucura da pregação que salva, é a loucura da pregação que leva à conversão. Mas quantas vezes, antes de falar aos outros, nós precisamos falar ao nosso coração? Aqui eu estou diante de vários tipos de terrenos. Que tipo de terreno é o seu coração? Ah, padre, meu terreno é pedregoso. Mas existe um processo de tirar as pedras de um terreno, para que a semente que cai, e o interessante é o processo da semente que cai, porque quando a semente cai, ela não agride a terra. Ela pode até deixar a terra um pouco desconcertada. E é isso que acontece quando a palavra ela é proclamada. Ela nos desconcerta, gera um desconforto, mas um desconforto agradável. A gente sai, não é isso mesmo. E qual é o desconforto que a palavra de Deus hoje quer trazer ao nosso coração? Será que Deus é procurado como nosso refúgio? Será que Deus é procurado pelo nosso coração porque Ele é justo, porque Ele defende a nossa causa, porque Ele liberta-nos? Será que Deus é procurado pelo nosso coração porque Ele escuta a voz que clama? Deus é procurado porque Ele nos salva ou por aquilo que Ele pode nos dar? Deus ele é procurado por ser uma rocha protetora, um abrigo seguro, a nossa força, o nosso amparo, a nossa segurança? Ou nós estamos buscando colocar a confiança, a nossa segurança nas coisas que passam, que são transitórias? Deus é procurado porque Ele nos liberta. Deus ele é procurado por ser Senhor, Deus da nossa esperança, o nosso refúgio, desde quando nós éramos jovens, como Jeremias. Deus ele é procurado por ser o nosso apoio, desde antes do nosso nascimento, do seio maternal. Deus ele é procurado por nós, porque Ele é o nosso amparo. Se é, a nossa boca e o nosso coração hão de anunciar todos os dias a justiça de Deus e vossas graças que são incontáveis. Vós me ensinastes desde a minha juventude e até hoje eu canto as vossas maravilhas. Nós somos de Deus para cantar as maravilhas? E novamente, o semeador saiu.